Te agradecemos, ó Senhor amado, ó Deus Santo Poderoso, porque o Senhor tem nos dado misericórdia e tem agido, ó Pai amado, Deus Santo Soberano, para com as nossas vidas, da mesma forma que um pai tem cuidado dos seus filhos e tem tido paciência ao os castigá-los, assim também é o Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor amado, ó Deus Santo Soberano, porque o Senhor não tem escondido a vara da sua correção, pelo contrário, o Senhor tem mostrado, ó Pai querido, ó Deus Santo Soberano, com ela o caminho a qual nós devemos seguir. O Senhor não castiga, ó Pai querido, ó Deus Santo Soberano, o teu povo porque o Senhor não gosta, mas sim porque o Senhor ama. A disciplina e a correção do Senhor é sinônimo de amor. Se um pai ou uma mãe disciplina um filho, é porque ele não quer ver, louvado e exaltado seja o seu santo nome, a sua prole se perder por conta dos seus erros. Por isso, Senhor, nós estamos abertos a tudo que o Senhor tiver para nós nessa noite. Seja a bênção, seja, Senhor amado, Deus Santo Soberano, a vara. Nós estamos aqui para poder aceitar a tua voz e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Livro de Jeremias 18, versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura aqui dinâmica, bendito seja o santo nome do Senhor, e nós iremos ler até o versículo 18 para uma melhor compreensão da palavra. Diz assim a palavra de Deus: palavra de Yahvé, o Senhor que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se de sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição para que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinar a fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegaram: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas.
ação sobremodo horrenda cometeu a virgem Israel. Porventura, pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos, em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. E eu os espalhareis com o vento oriental diante do inimigo no dia da sua calamidade. Eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, e nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendemos a nenhum das suas palavras. Bendito seja o santo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Jeremias recebe, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, a presença de Deus em sua vida, e o Senhor determina. Jeremias desce até a casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Bendito seja o santo nome do Senhor. Jeremias, chegando até a casa do oleiro, ele pôde contemplar que o mesmo estava trabalhando com barro em cima de uma roda de madeira. E todos nós sabemos, até porque essa palavra já foi pregada diversas vezes por diversos expositores, diversos pregadores da palavra de Deus, como é o modo de trabalho de uma pessoa que está confeccionando, bendito e exaltado seja o santo nome do Senhor, um vaso de barro. Para aqueles que não sabem, os oleiros, louvado e exaltado seja o seu santo nome, que faziam, que ainda fazem, os artesãos que ainda fazem os jarros de barro, né? Os vasos de barro, as botijas, eles colocam um tanto de massa, um tanto de barro, numa roda, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, aonde a mesma fica ligada a um motor, mas naquele tempo era girada, né, por debaixo da mesa, por uma carretilha com os pés. E o oleiro fica trabalhando aquela massa com as mãos. Assim também é a vida do crente. O processo para poder formar um verdadeiro cristão na presença de Deus é muito trabalhoso. Antes fosse como o oleiro, somente fazer um barro, né? Fazer um vaso de barro. Mas lidar com emoções humanas, lidar com sentimentos humanos, com arrogância, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, com orgulho humano, é extremamente difícil. E para moldar um cristão perfeito na presença de Deus, às vezes é necessário que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, venha agir de uma forma abrupta. Porque o ser humano é um ser
que tem o seu coração na essência, diz a palavra do Senhor, maligno. Bendito seja o santo nome do Senhor. O ser humano é um ser, diz a palavra de Deus, que tem o seu coração ruim desde a sua meninice. Mas ainda assim, o Senhor trabalha sobre este ser. Bendito seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo de número 8, no versículo de número 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde da sua infância. O coração do homem é perverso desde a sua meninice. E dentro desse coração existem diversos sentimentos humanos ruins, como a ingratidão, como a infidelidade. E o Senhor lida com todos eles como um artesão hábil. E muitas das vezes, para poder arrancar essas imperfeições de dentro do homem, o processo é lento, doloroso e complicado. O Senhor estava falando com Jeremias: olha, Jeremias, vai lá e avisa ao povo que eu tenho, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, intentado fazer com o povo de Israel, por conta de seus pecados, por conta de tudo aquilo que eles têm feito contra a minha palavra. Avisa as pessoas de Judá que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós, sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Bendito seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor, por sua santa e infinita misericórdia, antes de falar que estava fazendo, intentando um castigo para o povo de Judá, por conta da sua infidelidade, o Senhor adverte, lá no versículo de número 8, do capítulo 18, e se esta nação que eu adverti convertesse da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. O Senhor coloca na frente do povo de Judá, na frente de Israel, uma escolha. Certa feita eu assisti um vídeo de um oleiro fazendo barro e o Senhor falava comigo: preste atenção. E eu prestava atenção naquele vídeo. E eu percebi que o oleiro estava tentando colocar uma forma sobre aquela obra. E estava indo tudo bem. Quando de repente
o vaso se desfez na mão desse oleiro, e a pessoa que estava formando o vaso ficou irritado, que tinha quebrado a ponta do vaso, a pessoa ficou irritada, ela foi e amassou o barro de novo. É o que acontece com o crente, quando o Senhor fala para ele pela direita, e nós, na nossa teimosia, insistimos em ir à esquerda. Lembremos de como Saul foi escolhido pelo profeta, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, e como ele foi infiel com Deus, ao não ter paciência de esperar Samuel chegar para poder oferecer o holocausto, ele corre na frente e faz ele mesmo a oferta a Deus, e ali foi o suficiente para que o Senhor passasse dele o reino. Lembra do rei Davi, quando ele pegou, bendito e exaltado seja o santo nome do Senhor, e mandou com que Urias fosse até ao campo de batalha, a peleja, intentando matar o mesmo para deitar-se mais uma vez com sua esposa Betseba, porque ele já havia tomado, e agora ele procurava matar. Deus manda o profeta falar com Davi, e Davi escuta a voz de Deus e se arrepende do que fez. Olha, Saul, ele foi punido por oferecer uma oferta a Deus que não lhe foi agradável. E Davi foi perdoado os seus pecados de homicídio premeditado, porque ele abriu seu coração, rasgou o coração perante ao Senhor, e o Senhor o perdoou. A diferença de Saul para Davi foi que Saul nunca se arrependeu daquilo que ele fez. Na visão de Saul, ele havia feito aquilo e aquilo estava certo. Errado estava Deus e o profeta por não ter chegado na hora prevista. Enquanto Davi, ele se humilhou perante Deus e se colocou no lugar de pecador e falou: Senhor, eu pequei. O Senhor deu uma escolha a Davi: você prefere cair na minha mão ou na mão dos homens? Davi falou: Senhor, eu pequei, mas todavia eu prefiro cair em tua mão, porque eu sei que o Senhor terá misericórdia. Está escrito na palavra do Senhor que um coração contrito o Senhor nunca, jamais desprezará. Se o povo de Israel nesta passagem tivesse escutado Jeremias, tivesse atentado para a palavra do Senhor, tivesse feito da forma que o Senhor aconselhou, o povo de Judá jamais teria ido ao exílio, jamais teria saído da presença do Senhor, e as mãos do Senhor voltariam até Judá, e os protegeria mais uma vez dos seus inimigos. Mas o povo obstinou o seu coração e não escutou aquilo que o profeta falou, e ainda mais intentaram matar a Jeremias. Como fala lá no versículo de número 23, no versículo de número 18, então exclamam: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele, não atentamos a nenhuma das suas palavras. Os pastores têm pregado,
Os profetas têm se levantado, e muitas das vezes nós achamos, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que não é Deus que está na vida daqueles homens, porque eles têm pregado a correção, porque eles têm pregado o arrependimento, porque eles têm pregado como João Batista no deserto, clamando: arrependei-vos. Será que vai ser necessário o Senhor mandar-te para o exílio? Será que vai ser necessário o Senhor amassar o barro na roda mais uma vez? O vaso só sofre, meus irmãos, quando ele não quer tomar a forma a qual o seu Senhor quer. O vaso só sofre na mão do oleiro quando ele não se submete à vontade daquele que está esculpindo, que está confeccionando. Essa luta parece que nunca acaba. Sai ano, vem ano e você continua nesta mesma peleja. O Espírito Santo me revela aqui nesta noite, através da ciência da palavra, que existe uma pessoa escutando a rádio neste momento, que falou hoje ainda com Deus: esta luta parece que nunca vai acabar. Deus manda indagar a ti: tu tem feito o que ao reino de Deus? Tem ficado tu na posição a qual eu te chamei? Ou será que você não está aceitando o molde a qual o oleiro tem te colocado? O vaso só sofre quando ele não se deixa moldar pelo oleiro. Bendito seja o santo nome do Senhor. Lembram do pai de Ófni e Finéias? O sacerdote Eli. Ele via que seus filhos estavam fazendo coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, e mesmo assim deixava aquilo correr solto. O Senhor escolhe Samuel, coloca ali dentro do templo, e Samuel vai crescendo debaixo dos moldes de Deus, enquanto Eli se contorce, enquanto ele fecha os olhos para o mal que os seus filhos estavam fazendo ali dentro. E a história tem o desfecho a qual está escrito na palavra de Deus. Eli perde os seus filhos, a glória de Deus que estava sobre a arca é levada pelos filisteus, e Eli encontra o seu fim, porque deixou de seguir aquilo que o Senhor queria, a santidade, a reverência. Ele já não estava aceitando mais as mãos do oleiro sobre si. E Samuel cresce e substitui, porque nenhum vaso é insubstituível na casa de Deus. Todos nós somos substituíveis. A partir do momento que nós não deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, chega uma hora que Ele nos deixa de lado, e pega um bocado de massa, de barro ainda informe, e começa a fabricar outro vaso. E muitas das vezes um vaso que veio depois de vocês
acaba tomando a sua posição, porque está escrito na palavra que muitos dos últimos serão os primeiros. Oh Deus, eu tenho uns 15 anos servindo dentro da casa do Senhor. Fulano de tal chegou a 3 e já é missionário e eu ainda continuo aqui. Será que você está na presença de Deus? Você tem se deixado moldar pelas mãos do Senhor? Ou tem feito somente aquilo que acha o seu coração? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Que nós sejamos sábios e que nós não venhamos deixar com que o nosso coração perverso venha tirar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ainda que o nosso coração seja maligno, nós devemos orar: Senhor, tem misericórdia, molda o meu coração segundo ao seu. Porque não se engane, até uma pessoa que tem um coração bom pode se desvirtuar. Olha o exemplo de Davi. Mas o Senhor pode moldar de novo e trazer este coração que se desvirtuou de volta à sua presença. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas a chave desta profecia é o arrependimento, é o se deixar moldar pelas mãos do oleiro. Senhor, o Senhor estava me moldando, eu, por conta da minha infidelidade e teimosia, acabei saindo da posição, dei uma entortada. Eu aceito que o Senhor me quebre e me faça de novo. Mas não me deixe de canto, Senhor. Torne a me usar. Porque a maior honra que eu tenho na minha vida é servir de vaso na casa do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.